Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Abra comigo lá. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Logo abaixo desses dois versículos que eu acabei de ler, é um versículo muito conhecido e muito falado, até de cor e salteado por pastores, por pessoas que estudam a Bíblia, que é: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. E o que eu quero falar com vocês nesta noite? Eu quero falar nesta noite com vocês sobre ansiedade. Quantas pessoas não sofrem por ansiedade? E eles permitem que o inimigo entre na mente deles. Por isso que o versículo de baixo, o 8, ele fala assim, ó: seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o inimigo, ele está buscando a quem possa tragar. Ele está buscando pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas que se deixam excessivamente ser dominadas por isso. E ele está nos ensinando, como a pastora falou na abertura, que nós temos um Pai. E nós podemos colocar diante dele as nossas frustrações, colocar diante dele as nossas ansiedades, é o que Pedro está ensinando. E não é à toa que é Pedro que está falando isso. A Bíblia fala que Pedro, logo após a morte de Cristo, logo após a sua ascensão, após a sua ressurreição e a sua ascensão aos 40 dias aqui da terra, houve uma grande perseguição da igreja, houve uma grande perseguição daqueles que pregavam Jesus, e eles mataram, decapitado Tiago, irmão de Cristo, e agora eles tinham conseguido prender Pedro, e Pedro estava preso. E a Bíblia fala que ele estava acorrentado a 4 guardas, porque essa era a forma que eles prendiam naquela época. Eles acorrentavam o prisioneiro a guardas, para não ter forma da pessoa fugir. E a Bíblia fala que Pedro dormia. E mal sabia ele que no outro dia ele seria morto. No outro dia ele seria, assim como Tiago, também sacrificado por seguir Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala que Pedro dormia. Igreja, muitos aqui nem dormem por causa de uma conta que vence amanhã. Você imagina você com uma pena de morte te aguardando? Não dorme. Mas Pedro descansava. E a Bíblia conta que um anjo apareceu na madrugada, as cadeias caíram, e o anjo tocou na lateral de Pedro e falou assim: levanta, coloca a sua sandália, coloque a sua capa e vamos. E Pedro até relata nos escritos em Atos, que ele achou que isso era um sonho, que ele só caiu em si a hora que ele estava na rua, que ele viu os portões abrindo, as celas se abrindo, e a hora que ele estava na rua, ele olhou para trás e falou: peraí, não é um sonho, realmente eu estou sendo livre. E aí ele chega lá na casa, lá onde as pessoas estavam reunidas, de portas trancadas, porque a perseguição estava sendo muito grande, e ele bate na porta. A menina que vai lá para abrir a porta não abre, lógico, porque a perseguição era grande, então ela estava com medo de abrir a porta. Ela volta e fala: parece que é Pedro que está lá batendo na porta, a voz é de Pedro. Aí os amigos ali, os discípulos falam: não tem como, ele está preso. Aí a hora que vão lá, realmente era Pedro, ele conta toda a história. Então Pedro, escrever sobre isso, ele passou por isso. E ele lançou toda a preocupação, toda a ansiedade, toda aquela circunstância que ele vivia diante do Senhor. Por que ele fez isso, igreja? E por que nós devemos seguir este exemplo? Porque tem muitas coisas que fogem do nosso alcance. Tem muitas coisas que nós não vamos conseguir decidir. Muitas vezes a gente faz ofício fúnebre. A gente vai lá para orar pela família daquele ente querido que partiu, que já não está mais no nosso meio.
E eu sempre uso uma expressão: você não sabe se vai casar, você não sabe se vai ter filhos, você não sabe se vai ter uma casa, um carro, se vai trocar a casa ou o carro. Você não sabe muitas coisas da sua vida. A única coisa que você sabe é que você um dia vai morrer. E se você soubesse que amanhã é o seu último dia, você estaria preocupado com casa? Você estaria preocupado com carro? Você estaria preocupado com um casamento? Não, a sua maior preocupação seria viver o simples, viver o hoje. Comer uma boa comida, tomar um bom café da manhã, porque amanhã você já não vai mais estar aqui. Mas muitas vezes nós temos permitido, igreja, que o inimigo entre na nossa mente, e através da ansiedade nós temos permitido que ele nos escravize, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu até anotei aqui, ansiedade é percepção de falta de controle da circunstância. Quando eu olho para alguma coisa que eu não tenho controle, eu fico aflito, eu fico ansioso, porque eu não sei como que vai acontecer. Eu não consigo controlar o futuro, é uma incapacidade nossa de influenciar aquilo que vai acontecer. E na nossa vida, se você parar para analisar, tudo é assim, tudo está fora do nosso controle. É lógico que eu não estou incentivando aqui você a deixar a vida te levar como o Zeca Pagodinho, mas a você não sofrer por certas circunstâncias que não estão no seu alcance. É você não sofrer por não conseguir controlar os desafios do seu futuro. É você aprender, assim como Pedro, lançar as vossas ansiedades e esperar que Ele vai cuidar de você. Começa a viver o presente, igreja. Começa a viver o momento. Vive os seus filhos, vive a sua família, vive aquilo que está ao seu alcance. E o futuro, a Deus pertence. Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar a alcançar aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, mas não permita que a excessividade da ansiedade te traga depressão, te torne uma pessoa depressiva, te torne uma pessoa angustiada. Quando nós permitimos isso, igreja, é a mesma forma, é a mesma coisa de dizer para Deus: você não tem capacidade de me ajudar, você não tem capacidade de me livrar, você não tem capacidade de cuidar de mim e da minha casa, sendo que é Ele que cuida de todas as coisas. Igreja, às vezes, eu não sei se vocês já pararam para fazer isso, mas eu já, várias vezes, eu olho para a minha vida e eu falo: gente, eu não sei como que eu cheguei até aqui, eu não sei os meios que foram, eu não sei em que momento as coisas deram tão certo, ou deram tão errado, mas eu estou aqui, eu vivi, eu cheguei. E se eu ficasse me preocupando com todas as coisas, não é que eu não me preocupe, eu me preocupo com muita coisa, mas eu não permito que o inimigo tome a minha mente. É como disse o versículo 8, sede sóbrio, vigia, porque ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando aqueles que ele vai conseguir colocar um fardo de ansiedade, buscando aqueles que ele vai conseguir colocar um fardo de preocupação. E sabe o que é engraçado, igreja? Muitas das nossas ansiedades são por situações que ainda não aconteceram e que muitas vezes nunca vai acontecer. Muitas vezes nunca vai acontecer. Mas nós ficamos ali parados, estagnados, inércio, achando que aquilo vai nos derrotar, achando que aquilo vai tirar aquilo que é o nosso sustento, nosso alimento, e muitas vezes isso nunca acontece, muitas vezes isso nunca
nunca vira uma realidade. Eu quero falar algumas situações para vocês de como nós podemos combater a ansiedade. Como que nós vamos combater este mal do século 21? Pessoas ansiosas. Igreja, esses dias para trás eu me peguei bravo com o meu computador. Um Core i5, SSD, 8 GB de memória. Rápido que é uma beleza. Mas ele deu uma travadinha lá, eu fiquei nervoso, eu falei, que porcaria, um Core i5, tem que ir rápido isso aqui, e está travando. Logo o Espírito Santo me levou, lá no 92, quando meu pai me deu o meu primeiro computador, que o Windows era um Windows mesmo, Windows significa janela, era 4 janelas assim, ó, e você ligava o modem para ele, e demorava. E você clicava e não abria. Aí o Espírito Santo me levou lá e falou assim, você quer voltar lá? Eu falei, não, o meu aqui é bom. Mas o que Deus estava tratando comigo? Calma, cara. O só deu uma travadinha aí. Mas eu peguei, muitos de vocês nem sabem o que é isso. Nem sabem o que é você abrir um aplicativo e aparecer uma tela azul assim, e plim, no meio da tela lá, e você não faz mais nada. Aí você tem que Ctrl, Alt, Del 2 vezes para ele desligar tudo. Deus me levou lá atrás. Quando a impressora era uma impressora Epson, a cartucha fica... Nossa, uma demora para imprimir um documento que era uma beleza. Hoje você manda imprimir do celular. Esse dia um cliente chegou lá, vou te mandar um PDF, você não manda imprimir para mim? Eu falei, não, você não está na rede Wi-Fi? Tá, manda imprimir direto aí. Tem como? Eu falei, só clicar aí no celular mesmo, vai direto para a impressora é Wi-Fi também. Praticidade, mas nós somos ansiosos. É o nosso século, é o nosso momento. As coisas têm que ser muito rápidas. A gente nem lembra lá do passado como era ruim a internet de escada. Como era ruim o IG da vida, como era difícil as coisas lá no fundo, porque nós queremos rápido. Como que nós vamos combater esse século 21? Como que nós vamos combater a ansiedade nas nossas vidas? Primeira coisa, nós temos que saber que Deus, Ele sabe o princípio e Ele sabe o fim. Ele sabe como que as coisas começam e terminam. Nós não sabemos. Muitas vezes nós lemos histórias da Bíblia, como as filhas de Zelofeate, e legal, como que aconteceu, como que acabou, porque tem o começo, o meio e o fim, mas eu e você, a nossa história está sendo escrita, nós somos os personagens dela, nós somos as pessoas envolvidas nessa história, então a minha história e a sua história está sendo escrita, e nós temos que confiar que Deus sabe como tudo vai começar e como tudo vai terminar. E ainda Ele promete, eu sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que vocês desejam. Mas nós sofremos nesse meio do caminho. 2. Pare, igreja, põe isso na tua cabeça, diga assim para quem está do seu lado, para de usar a palavra, e se, igreja, isso tem que sair do nosso vocabulário. Deixa eu dar alguns exemplos para você. E se isso acontecer, o que eu vou fazer? Não tem se isso acontecer, o que tem que acontecer, vai acontecer. E você vai ter que lidar com cada situação. E se eu falhar? Se você falhar, Deus vai te dar as mãos para você se levantar. Vamos usar Pedro, que foi o cara que escreveu 1 Pedro 5, 6 e 7. E também o versículo 8 que nós lemos também. Jesus fala, não se espantem, sou eu. Ele estava andando por sobre o mar. E eles já estavam há 3 horas lutando com uma tempestade no meio do mar da Galileia. Pedro fala, se é o Senhor, permita que eu vá até você andando pelas águas. Jesus fala, pode vir. Pode vir. A Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas.
Mas a Bíblia fala que um vento foi mais forte, as águas bateram nas suas canelas, e ele sentiu medo. E então o que começou a acontecer? A Bíblia fala que ele começou a afundar. E quem que estava lá para dar as mãos para ele, igreja? Jesus. A Bíblia fala que Jesus estendeu as suas mãos, pegou Pedro e colocou de volta no barco. E o colocou de volta naquela embarcação. Igreja, e se eu falhar? Jesus vai te levantar. Aqui tem bastante gente que gosta de empreendedorismo, que gosta de assistir os coaching, eu estava tentando achar a palavra, os coaching da vida. A maioria das pessoas que venceram, que alcançaram fortunas, que deram certo nos seus negócios, falharam várias vezes. Não foi uma ou duas. Muitos deles falharam mais de 3 vezes. Mas conseguiram alcançar. Porque e se falhar? A gente tenta de novo. E se falhar? No nosso caso que somos cristãos, Jesus nos dará as mãos e nos ajudará. Mas e se? E se? E se? E a última aqui, e se eu perder? Perder faz parte da vida. Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, pelo amor de Deus, time ruim daquele lá, o Palmeiras perder. Mas, cara, é parte da vida. Ali do outro lado tem profissionais, ali do outro lado tem pessoas que também ganham salário, que também se dedicam ao futebol. Amém. Aí nego xingando, nego indo lá no CT, fazendo... Igreja, tem hora que você vai perder. Não é toda hora que você vai zoar o teu adversário. Vai ter momento que você vai ser zoado. Se você não está disposto a perder, como é que você vai ganhar? Tem momentos que você vai perder, tem momentos que... E se eu perder? Se perder, perdeu, vai para a próxima. Vamos dar continuidade. Igreja, nós precisamos aprender a não usar certas expressões nas nossas vidas, porque elas têm travado, elas demonstram medo, e o inimigo está ao nosso derredor. Aquele ali tem medo, aquele ali não vai. Aquele ali não vai conseguir alcançar, porque tudo para ele, e se, porque vive uma ansiedade. Agora eu vou usar o pronome de uma forma diferente. E se der certo? E se as coisas funcionarem? É melhor você chegar na sua idade avançada, lá nos 70, 80 anos, sabendo que você errou, falhou, mas tentou, do que chegar lá pensando assim, se eu tivesse feito, será que teria dado certo? Frustrado por não ter tentado, por não ter tentado fazer aquilo dar certo, por não ter errado. Igreja, nós precisamos parar de usar esta expressão, e se? Porque senão nós vamos ficar parados no tempo e não vamos conseguir avançar. Tem situações e preocupações que nos aprisionam. Ah, mas e se eu fizer e der errado? Vai te aprisionar, vai te travar, vai te manter sempre naquela inércia, sempre naquela dificuldade, sempre naquela dúvida se vai dar certo ou não vai. Tem coisas que tem que fazer, tem coisas que tem que encarar. Terceiro, abra comigo Filipenses, um pouquinho para trás aí, Filipenses 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está a fórmula para você lidar com a ansiedade. Esses 2 versículos, Paulo dá a fórmula de você eliminar a ansiedade da sua vida. Olha como é engraçado esses 2 versículos. Não estejais inquietos por nada. Vamos mudar coisa alguma por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ele está falando assim, ó, não se preocupe com nada. Mas você tem um monte de preocupação. Porque ele, na continuação ele fala assim, ó, mas em tudo, ou seja, você tem preocupações. Elas sejam conhecidas diante de Deus em oração. Então ele está falando assim, ó, não deixe nada te parar. Mas tudo aquilo que quer te parar, que te traz dúvida, que te traz medo, te traz ansiedade, preocupações, coloca diante de Deus em oração. E confia nele. Aí o versículo de baixo, o remédio. E a paz de Deus. Aí ele fala assim, vai vir uma paz na tua vida tão grande. E essa paz, ele continua dizendo aí, ó, ela excede o entendimento, as pessoas não conseguem explicar ela. Como que você consegue passar por uma situação difícil com paz? Ele fala, ninguém vai conseguir te explicar isso. Aí ele dá aonde que a ansiedade, as preocupações, as dificuldades acontecem. Ele fala o que a oração e a súplica, como Pedro falou lá em 1 Pedro 5, 6 e 7, a gente faz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Aí ele fala o que Deus faz, que as pessoas não conseguem explicar lá no mundo, mas aqui na Bíblia, ele mesmo já explica. Ele fala assim, ó, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Aí ele fala assim, quando você ora, Deus entra na sua vida e tira a preocupação. Ele repreende as emoções, que é o medo, a ansiedade. Ele entra dentro de você e ele te guarda da ansiedade, ele te guarda do medo, ele te guarda das preocupações. Ele consegue fazer com que o seu coração não se envolva com sentimentos. Igreja, muitas vezes o que tem atrapalhado as nossas vidas são sentimentos, vontades, desejos e emoções. Muitas vezes essas coisas têm nos atrapalhado. E quando nós entregamos em oração, essa paz vem no nosso coração de uma forma tremenda, que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue detalhar como acontece. Mas aqui Paulo fala para nós, o resultado da oração é uma paz. Mesmo diante das circunstâncias adversas que nos cercam, Ele nos traz paz, Ele nos traz tranquilidade. A oração traz uma calma, para que a gente possa pensar com clareza, raciocinar de maneira correta. Não nos permite colocar os pés pelas mãos, como tem um ditado popular, ou seja, atrapalhar a ação de Deus, porque muitos dos nossos erros acontecem por quê? Porque a gente se precipita, a gente vai e deixa o medo, a ansiedade, as circunstâncias dominarem os nossos pensamentos, a inveja. Nós precisamos aprender, igreja, nesses 2 versículos de Filipenses 4:6. Nada te atrapalhe, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Qual que é a tua necessidade? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu querer? E Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai te ajudar de alguma forma. Daqui a pouco nós vamos até ler
alguns versículos que falam disso, eu nem vou antecipar. Igreja, nós precisamos aprender a dominar a nossa mente, e não deixar ela ser dominada pela ansiedade, pelo medo, pelas incertezas, pelas dúvidas. Hoje é dia dos pais. Há 19 anos atrás, porque já fazem alguns meses que ela fez aniversário, eu e a Simone decidimos ter um filho. E como a gente já estava tentando há 5 anos e a coisa não acontecia, falei, vamos fazer tratamento, vamos atrás, tem plano de saúde, vamos atrás de fazer essas coisas aí. Aí fomos lá na médica, e a médica, graças a Deus, usada por Deus, em vez de tacar um monte de remédio na gente, pediu exames para nós, e a primeira a fazer o exame foi a Simone. E a hora que nós estávamos lá para fazer o exame, que eu acompanhei o exame que ela ia fazer, a médica nos parabenizou. E eu falei, mas parabéns por quê? Porque a gente está tentando ter filho, né? Ela falou, não, como assim tentando? Aí eu expliquei, falei, ela teve um câncer nem sei, lá na trompa lá, a trompa foi retirada, a outra ficou danificada porque o câncer estava enraizando, então para ter filho é só com tratamento. Aí a doutora que estava nos atendendo falou assim, mas vocês tomaram algum tipo de remédio, tanto você quanto ela? Aí a Simone, não, a médica pediu para nós virmos aqui primeiro fazer esse exame para saber que remédio tomar. Ela falou, graças a Deus, porque você está grávida. E igreja, foi uma alegria, porque era aquilo que nós buscávamos, mas a hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei 2 dias mudo, sem saber o que, e muitos pais que estão aqui sabem, o Evandro está dando risada lá no fundo, ó, eu fiquei estagnado, 2 dias, porque eu falei, gente, como é que eu vou cuidar dessa criança agora? Como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Vai mudar minha vida totalmente? Eu que minha preocupação era trocar de carro, e sempre amei carro, sempre troquei de carro e de moto igual trocar de roupa. Agora tem uma criança para cuidar, tem uma criança para sustentar, e uma época apertada das nossas vidas, uma época difícil, uma época que nós passamos um perrengue danado, e aí aquilo tudo ainda ajudou a ficar excessivamente ansioso, e eu fiquei 2 dias bem tenso. Como que eu ia cuidar daquela criança? Um rapaz de 22 anos, acho que eu tinha na época, 23 anos, uma criança para vir. E igreja, depois eu parei e falei assim, amém, se Deus deu, Deus vai ajudar, porque filhos são herança, filhos são bênçãos. Aí você já começa a pensar, né, e se vinha assim, e se vinha assado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. E eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, igreja, Deus capacita, se vir o que acontecer, Deus vai dar condições de você cuidar, Deus vai te dar autoridade para você profetizar, porque Deus sabe a sua capacidade, sabe quem você é, mas muitas vezes nós ficamos parados, e eu fiz aquilo que está aqui nesses versículos, coloquei meu joelho no chão. Eu morava ainda lá na casa do São Diocleciano, uma casa de 46 metros quadrados, pequena, e muitas vezes eu ia orar, e eu tenho uma dificuldade tremenda, igreja, quem me conhece há muito tempo sabe, se eu ficar orando muito tempo de joelho, você pode ir lá que eu estou dormindo. Eu dormi, tenho uma facilidade para dormir tremenda, e a Simone ia lá muitas vezes me acordar, porque eu estava lá na sala, ajoelhado lá no sofá, e já era 1h da manhã, eu estava lá dormindo lá, e eu ia lá e colocava em oração, e orava, e colocava diante de Deus as minhas necessidades. E a casa do São Diocleciano, 46 metros quadrados, não dá para ficar andando, então você tinha que orar de joelho mesmo, porque se você ficasse andando, você trombava nos móveis, trombava nas pessoas, trombava, porque é pequena, era bem pequena. Graças a Deus, hoje moro em umas casas um pouco maior, eu consigo orar andando, consigo orar com disponibilidade de espaço, né? Mas nós somos preocupados, eu fiquei muito preocupado, como que vai ser? Como que vai vir essa criança?
E aí nasceu a Emanuele, foi uma benção, foi tranquila, e nós vamos ter outro, né? Aí veio a Rafaela, nós falamos, nunca mais vamos ter outra. Aí eu até falei para a doutora, doutora, sorte que Deus sabe fazer as coisas, porque se vem a Rafaela primeiro, a Emanuele não vem. Não vem, pelo amor de Deus, a Rafaela veio para pôr fogo no parquinho mesmo, né? Mas a gente fica ansioso, aí veio a Emanuele, a Rafaela, aí já estava mais tranquilo, já sabia como lidar com as coisas, já era mais tranquilo, mas nós somos preocupados com o dia de amanhã. E muitas coisas que eu conquistei, igreja, foi depois que a Emanuele nasceu. Muitas coisas que Deus nos agregou, foi depois da vinda dela. E o ditado popular qual que é? Conquiste tudo antes de ter filhos, porque depois é difícil, porque depois não consegue. Nada, tudo de bom que eu vivi foi depois que eu tive filhos. Como que a gente fica, né? E se der errado? E se eu não conseguir? E se? E as coisas acontecem. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Abra comigo lá. Vamos ler algumas verdades que Jesus nos ensina em Mateus 6, 33. É um versículo bem conhecido. Todos, a hora que eu começar a ler, vai se lembrar dele. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que tudo deu certo para mim depois que nasceu Emanuele? Porque eu comecei a buscar na igreja. Eu comecei a me colocar diante de Deus, a fazer as coisas para Jesus, a ajudar as pessoas. E aí Deus me ajudou, Deus me capacitou. Nesse capítulo aqui, do versículo 25 ao 34, Jesus usa a natureza para nos ajudar com o nosso problema de ansiedade e preocupação. Ele fala assim, olha para os passarinhos no céu, nenhum deles morre de fome, porque eu alimento cada um deles. Sim ou não? Sim. Ah, pastor, mas tem as casas, a sociedade, né? O mundo globalizado tem crescido demais, não tem tido tantas árvores para os passarinhos. Igreja, é que lá em casa agora eles não entram mais devido à altura que eu moro e também é tudo com tela, é prédio. Mas lá em casa o que eu e a Simone limpava de cocô de passarinho, quando nós morávamos no Amazonas, porque os passarinhos comiam ração. Os passarinhos hoje está tudo bombado, está tudo forte, por quê? Porque a ração tem bastante nutriente. Deus alimenta de uma forma ou de outra e ninguém passa fome. Aí ele fala, olha para os lírios do campo, nem Salomão quando tinha toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. E aí ele dá um exemplo, ele fala assim, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo. Ou seja, eu visto ele da melhor vestimenta, e amanhã pode ser que ele seja queimado, mas eu não deixo de vestir. Então Deus está usando a natureza, através desses exemplos, para falar para mim e para você assim, quanto mais vocês, que são a minha imagem e semelhança, eu não vou ajudar vocês? Eu não vou capacitar vocês a alcançar? Eu não vou dar aquilo que vocês precisam? Igreja, ansiedade é a mesma coisa do que dizer para Deus, você não consegue me ajudar, você não consegue me dar aquilo que eu preciso. E Deus está falando, eu cuido dos passarinhos, eu cuido dos lírios, eu cuido de toda a natureza, em nada dá errado. Como que eu não vou cuidar de vocês? É que nós não conseguimos enxergar. Mas se você respira, igreja, você respira oxigênio e expira o quê? Gás carbônico. Você vive de gás carbônico? Não. Ué, mas se todo mundo aqui está respirando oxigênio e expirando gás carbônico, como é que eu estou vivendo? Porque lá fora, Deus preparou a árvore que faz a fotossíntese, transformando o gás carbônico em oxigênio.
E isso mudou? Isso muda em algum momento? Aula de ciência, hein? Vai ficar mais caro o culto de hoje. Não muda, igreja. Às vezes nós ficamos ansiosos por tantas coisas, mas se nós pararmos para analisar, pararmos para refletir, pararmos para entender como é que as coisas funcionam, a gente vai parar e vai falar assim: eu vou fazer minha parte, e vou confiar, porque tudo vai dar certo, porque tudo dá certo. As coisas são muito bem organizadas, por isso que Jesus, o Filho de Deus, que estava lá com o Pai, deixou o seu trono, conforme está escrito em Filipenses, e se humilhou, em forma de homem, veio até a terra, para viver como homem. Ele vira para mim e para você, no capítulo 6 de Mateus, e fala assim: cara, Ele cuida dos lírios, Ele cuida dos passarinhos, quanto mais de vocês, homens de pequena fé, Ele vai cuidar também. Não fiquem preocupados com tanta coisa, não fiquem desesperados. Versículo 27, vamos ler o versículo 27, para os ansiosos, vamos ler o que ele fala: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu vou traduzir esse versículo para vocês. E qual de vós, com toda a vossa ansiedade, preocupação, medo, incertezas, pode acrescentar 5 centímetros na sua altura? Um côvado na sua estatura, ou seja, 5 centímetros na sua altura. Alguém consegue, igreja? Você não consegue escolher a cor do seu olho? Bem que hoje com a tecnologia estão mudando a cor do olho, né? Mas já tem bastante gente aí ficando defeituosa, né? Por causa da excessiva busca pela beleza, da excessiva busca pelo corpo perfeito. Mas você não consegue escolher a cor do seu olho. Lá em casa todo mundo fica abismado quando vê eu e meus 2 irmãos juntos, porque falam: os 3 veem de olho azul. Os 3. Aí eu sempre brinco até, né? É para ninguém ficar com inveja do outro. Nenhum irmãozinho vai ficar com raiva do outro, porque os 3 têm igual. Os 3 têm olho azul. Mas meu pai não escolheu: ó, eu quero os meus 3 meninos de olho azul. Minha mãe também não falou: ó, tem que ver os 3 igual. Aí você olha pro meu pai e minha mãe, eles não têm. Meu pai tem o olho verde, mas minha mãe é escuro. Aí vem da onde? Deus dá. Não escolhi o tamanho que eu ia ficar. Não escolhi nada da minha vida. A única coisa que eu escolhi foi minha esposa. E me dá um trabalho de vez em quando. A única coisa que eu escolhi. O resto eu não escolho. E Jesus está falando assim: gente, vocês não escolhem nada. Vocês não conseguem decidir por nada. Ele está falando assim: ó, é Deus quem cuida, é Deus quem dá, é Deus quem conduz a vida de vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. O grupo de louvor pode subir. Você precisa de um carro para a sua família? Eu vou acrescentar um carro para você. Você precisa de uma casa? Eu vou acrescentar uma casa para você. Você precisa de uma esposa, de um esposo? Você precisa de um filho? Ah, mas eu sou estéril, eu tenho problema. Igreja, Ana também era estéril, mulher de Eucana. Ela orou, pediu a Deus e Deus deu. E o maior dos profetas foi o que nasceu dela, que era uma estéril, Samuel. A mãe de Sansão também era estéril e deu à luz a filhos. A esposa de Zacarias, Isabel, era estéril. No momento certo, já na velhice, nasceu João Batista, que preparou os caminhos para Jesus. Se nós olharmos para o passado, a esposa de Abraão era estéril. A esposa de Isaac, filho de Abraão, que nasceu da sua esposa, que era estéril, Sara, também era estéril. E no momento certo Deus dá. No momento certo Deus acrescenta. Mas a preocupação delas, e nós estamos falando de uma época que não tinha ciência avançada como é hoje, onde dá para fazer uma barriga de aluguel, onde tem fertilização in vitro, tem tantas circunstâncias e oportunidades. Mas o que Deus está falando para mim e para você é assim, ó: fique em paz,
Confia. Você é empresário, você precisa de cliente, eu vou mandar. Eu sei suas contas, eu sei as suas dificuldades, mas faz tua parte. Faz tua parte. Em tudo, coloque diante de Deus em orações e súplicas. E em nada fica preocupado, porque eu vou ajudar. Eu vou enviar. Eu vou dar condições. Xingar, brigar, isso são atitudes do sentimento, atitudes do que nós lemos lá em 1 Pedro 5,8, onde o diabo, nosso adversário, anda em derredor buscando essas atitudes, buscando te levar para essas circunstâncias, porque daí você vai errar, você vai falhar e você vai atrapalhar o andar de Deus. Nós temos que aprender a confiar, aprender a colocar diante do Senhor e descansar. E esperar que Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos ajudado, Ele tem nos capacitado. Jesus nos dá o exemplo de Mateus 6, do capítulo 6 de Mateus, onde Ele cita a natureza. Olha para a natureza. Ninguém fica preocupado. E todos os dias ela está trabalhando em teu favor. Todos os dias Deus tem trabalhado em teu favor. E sabe o que é engraçado? Muitos de nós não merecemos. Lá em Brasília, principalmente, podia acabar o oxigênio lá. Mas só que mesmo assim tem. Porque a chuva vem para bons e maus. Vem para todos. Se você merece ou não, Ele vai agir. Se você merece ou não, Ele vai fazer. Ele vai, pastor, então eu vou fazer tudo de errado. Existem as consequências, igreja. Aí é consequência, aí é outra coisa. Você errar, você tem que saber que vai existir consequências. Essa semana mesmo uma pessoa me ligou, porque aconteceu assim, 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 tal, e aí, sem querer, aconteceu de engravidar e agora quer tirar. Eu falei, não tem que apoiar isso não. É consequência. Todo mundo sabe que o menininho, a menininha deitar numa cama e fazer coisinhas, pode acontecer. Se fizeram, sabia que ia acontecer. E foi engraçado que eu ministrei a semana passada e a pastora tinha ministrado o mês inteiro de julho. E eu falei, no domingo eu ministrei sobre isso. Eu falei assim, eu não tive muitos relacionamentos porque eu morria de medo de engravidar uma mulher. Eu morria de medo de ter que assumir uma criança prematuro que eu digo sem uma estrutura, sem uma capacidade de cuidar de um filho, tanto psicológica quanto financeira. Aí eu me preveni, aí a pessoa vai e faz, agora quer tirar? Falei, se tirar, está matando uma vida, e se você ajudar como ela pediu, você é conivente com a morte. Falei, então vê bem o que você quer fazer. Mas eu apoiar, esquece, não vou apoiar. É o que eu estou querendo dizer para vocês. O sol nasce para todos, bons e maus. A chuva também cai para todos, bons e maus. Mas os maus também merecem, pastor. Eles vão ter consequências. Deus não vai deixar de cuidar deles. Deus não vai deixar de alimentar eles. Mas eles vão ter consequência dos seus erros, das suas falhas. Assim como nós que somos cristãos não somos isentos. Somos perdoados, mas temos consequências. Deixa de pagar a pensão quem tem filho fora do casamento, aí que você vai ver o que acontece com você. E não adianta orar, não adianta clamar, vai preso. É consequência. Pastor, por que Deus permitiu? Não, é você que não pagou. É a consequência do seu erro. Igreja, ansiedade não resolve. Ela só amplia, maximiza o problema. E impede que você viva o hoje. Impede que você viva o melhor de Deus na terra. A ansiedade nunca vai te ajudar em nada. Ela só vai te aprisionar. Se coloque de pé neste momento. Vamos orar. Na hora da oração, responda para você mesmo essa pergunta. Qual passo eu vou dar hoje para entregar diante de Deus
as minhas preocupações. Eu falei 4 passos aqui de como você lidar com a ansiedade. O que você precisa fazer? Confiar que Deus sabe o começo e o fim das coisas. 2, parar de usar excessivamente frases que te atrapalham, que geram medo, ansiedade. E se eu falhar? E se eu errar? E se não der certo? 3, oração. Colocar diante de Deus. O meu medo, a minha incerteza, as minhas dificuldades são essas. Eu apresento diante do Senhor. Você é meu Pai. E tem cuidado de mim, me ajuda nesse momento. E 4, e último que eu falei agora, busca primeiro em Deus. Busca primeiro no Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja, você tem uma necessidade, põe diante de Deus. Você tem uma dúvida, um medo, põe diante de Deus. Mas muitas vezes nós temos confiados em nós mesmos, nas nossas forças. Qual passo, qual dessas atitudes você tem que fazer a partir de hoje para se livrar das suas preocupações? Pastor, mas elas vão deixar de existir então? Não. O próprio Paulo fala lá em Filipenses 4. Elas estão ali. Mas você vai parar de se preocupar com elas. Elas estão ali. Mas você vai colocar em oração e descansar. Como 1 Pedro 5, 6 e 7. Lançando sobre ele as nossas ansiedades. E ele vai te trazer o quê? Que está lá em Filipenses 4, 6. A paz. Que excede o entendimento. E vai guardar o teu coração do medo, da ansiedade, da preocupação. Amém? Responda para você neste momento de oração. Qual o passo que eu preciso dar para resolver esse problema na minha mente? Na hora que eu estava orando aqui, neste momento do louvor e tal, e a música inclusive que me levou a lembrar disso. Muitas vezes Jesus tem estado na tua casa. Muitas vezes Jesus está aqui neste lugar. E as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, que não sabem o que dizer, que não sabem o que fazer, porque a ansiedade tem dominado os corações delas. Pastor, mas como assim? É só você lembrar da casa de Marta e Maria. Jesus estava lá. Jesus estava presente naquela refeição, junto com Marta, Maria e Lázaro, em sua casa em Betânia. E no entanto, Maria estava onde, igreja? Aos pés de Jesus. E Marta, atarefada, preocupada com como agradar, com a casa que estava suja. Fala para Maria parar aí, me ajudar, porque eu estou cheio de coisa para fazer. Jesus falou, não, Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Às vezes estamos preocupados com tantas coisas, com tantos problemas e ansiedades, que Jesus tem abençoado a tua casa, Jesus tem abençoado o teu emprego, Jesus tem abençoado a tua família, Jesus tem abençoado a tua empresa, Jesus tem abençoado os teus negócios, a tua família tem dado tudo certo, mas você não consegue ver Jesus agindo. Por quê? Porque você está preocupado. Mas o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Aproveita o momento. Aproveita o hoje. Para encerrar, eu quero ler um texto com vocês, no mesmo capítulo 6, versículo 34. Não fiquem inquietos pelo dia de amanhã. Vamos mudar aqui, vamos ler de uma forma mais para a gente entender pela ministração de hoje. Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Diga assim comigo, igreja: eu não serei irresponsável
mas confiante, que Deus é fiel e proverá o que eu preciso no tempo certo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Não precisa ficar preocupado, porque tudo é por ele, para todas as coisas. Aplauda o Senhor mais forte, porque não é para mim, é para o Senhor. Fica ansioso pelo dia de amanhã e você nem sabe. Às vezes fica tão preocupado. Eu falei semana passada aqui, falei e vou repetir. Às vezes as pessoas ficam me falando, mal diabetes, deixa de tomar coca, posso bater a moto, bater o carro e morrer. E deixei de tomar minha coquinha, deixei de comer meu chocolatinho, e eu vou chegar em casa e ter uma barrinha lá me esperando, porque eu ganhei do Dia dos Pais. Igreja, vive o hoje. Para de se preocupar com amanhã, amanhã. Olha o que Jesus fala no último versículo de Mateus 6. Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Não fiquem ansiosos. Amém? Tem uma dificuldade? Tem uma necessidade na sua empresa? Peça para Deus. Senhor, eu preciso de um eletricista aqui. Preciso de um cara igual eu para agarrar junto comigo, igual eu agarrei lá onde eu trabalhava. E Deus vai preparar, Deus vai mandar. A nossa igreja não é grande, não tem o grupo de louvor completo, tem uma bateria que já faz mais de 2 anos ou 3 anos, está ali parado, ninguém toca ela. Mas sabe qual que é a minha preocupação? Não é com o baterista, não é com o tecladista, é que o nosso louvor chegue até os céus, com o que tem. Essa é minha preocupação. Eu sempre oro, Senhor, mesmo com as nossas necessidades e dificuldades, que nós estejamos te agradando. O resto é resto. Amém? Chubão, encerra pra gente, meu irmão. Glória a Deus, igreja. Amém. É um culto especial como este, né? Eu estava ali imaginando, um culto desse poderia ser transmitido para os hospitais, uma sessão de terapia, como uma sessão de terapia, irmãos, para curar, né? Quantas vidas estão lá doentes, que não acham nem o problema que é, mas pela ansiedade, que causa depressão, que causa exaustão, que causa dores, né? Angústias e tantas coisas mais que acarreta, né? E hoje nós podemos ter essa sessão de terapia, né? A palavra ministrada de um Deus que tudo pode, um Deus que tudo crê, um Deus que tudo vê, né? E hoje fomos orientados e podemos dizer em alto e bom tom. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo: amanhã vai dar tudo certo. Amanhã já deu tudo certo. Glória a Deus. E é isso aí, irmãos. Abraça esta convicção.